iniciar a nossa unidade 3 de Geografia com o tema Meios de Transporte e Meios de Comunicação. Vamos lá, turminha? Abra um livro na página 52 e 53. Nessa unidade, nós vamos falar sobre os meios de transporte e comunicação. Vamos ver o processo de evolução deles. Vamos esclarecer também algumas questões de necessidades básicas humanas, como locomoção, comunicação e como manter-se informado. Ainda na página 53, vamos ver o que tem no o que eu sei. Como é que as pessoas fazem para se comunicar com quem está longe delas? E para se informar sobre o que está acontecendo num bairro, na cidade ou no mundo? Qual o meio de transporte que você utiliza para ir para a escola? E quando você vai visitar seus amigos e familiares que moram longe? Qual é o meio de transporte mais utilizado pelas pessoas do lugar onde você mora? Essas questões nós vamos conversar sobre elas no nosso encontro virtual. Vamos ver então sobre deslocamento e comunicação. Como as pessoas se deslocam de um local para o outro? E o que as pessoas usam para se comunicar? Vamos fazer a leitura da página para descobrir isso? Acompanhe comigo na página 54, tá bom? Hoje em dia, podemos perceber que as pessoas se deslocam de diversas maneiras utilizando vários meios de transporte, como bicicleta, motocicleta, carros, ônibus, caminhões, trens, aviões, navios, entre outros. Além da necessidade de se deslocar, os seres humanos também têm que se comunicar. Mas o que causa essas necessidades? Então vamos agora para a página 55, continuar a leitura. Se deslocar pelo espaço é necessário para realizarmos atividades cotidianas e essenciais, como ir de casa para a escola, ir ao mercado, ao médico e ao parque. A comunicação também é uma necessidade de todos, pois precisamos nos manter informados sobre as notícias, conversar com os amigos e familiares e nos comunicarmos para trabalhar. Para realizar essas atividades, utilizamos os meios de comunicação, que são instrumentos que permitem a troca de informações entre pessoas. São muitos os instrumentos de comunicação, como cartas, jornais, revistas, e-mails, telefones, celulares, rádios, televisores, internet, teatro e cinema. De que forma esses meios de comunicação estão presentes no seu dia a dia? Vamos conversar sobre isso lá no nosso encontro virtual, hein? E vocês compartilharão conosco a reflexão que vocês fizeram sobre o assunto. Acompanhe a leitura na página 56. Nós vamos observar agora nas imagens, ao longo do tempo, como tudo evoluiu. Vamos lá? Com o tempo, os meios de transporte de comunicação foram se transformando e se modernizando. Isso possibilitou que os seres humanos chegassem aos locais mais distantes e conhecessem mais sobre esses locais de uma forma mais rápida. Desde a pré-história, os seres humanos identificaram a necessidade de se locomover para buscar alimentos e abrigos. Nesse sentido, a invenção da roda foi muito importante para os nossos antepassados.
Com ela, ficou mais fácil transportar alimentos, objetos e mercadorias de um local para o outro. Lembrando que antepassado são pessoas que nasceram e viveram antes de nós, em um período anterior na história, lá atrás. Na página 57, nós vamos continuar a leitura. Outro momento que marcou esse cenário foi quando o homem percebeu que poderia transformar o seu convívio com os animais em um processo conhecido como domesticação. Domesticação é quando a gente pega um animal para viver junto com os seres humanos, tá bom? Essa nova convivência ajudou a melhorar e aumentar as possibilidades de transporte existentes. Assim, o ser humano passaram a criar cavalos, jumentos, bois, camelos e outros animais também utilizados no transporte de pessoas e de mercadorias. Agora, vamos falar sobre a evolução dos meios de comunicação. Acompanha comigo lá na página 61, tá? Com o passar do tempo, em diversas culturas e povos, o ser humano desenvolveu novas maneiras de expandir seu conhecimento e aprimorar a sua comunicação. Surgiu então a escrita. Ela passou a ser utilizada como um dos principais modos de comunicação entre as pessoas. A carta é um exemplo de um meio de comunicação que usamos a escrita. Gostaram, turminha, de aprender a evolução dos meios de comunicação e meios de transporte? Nós vamos agora realizar algumas atividades com os assuntos que aprendemos na aula de hoje. Vamos para a página 146 das atividades complementares. Exercício número 2, vocês vão fazer, tá? Vamos nos divertir com o caça-palavras sobre meios de transporte. Então, vocês vão encontrar e pintar 3 meios de transporte que estão escondidos aí no quadro, tá bom? Mais uma tarefinha, hein, turminha? Página 147, exercício 3. No quadro a seguir, vocês vão fazer uma lista. Quais são os programas favoritos de televisão ou internet que vocês gostam de assistir? Ok? Faça essa lista que nós vamos compartilhar ela lá no nosso encontro virtual. Tchau, turminha! Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula de geografia.